Olá pessoal, aqui é a doutora Larissa, sou sócia administradora aqui da Foz Advocacia e eu fico responsável pelos temas de direito tributário e também de direito público com vocês. No vídeo de hoje eu vou abordar aqui algumas perguntas, algumas dúvidas frequentes de vocês no nosso vídeo sobre o IPTU, que é um vídeo assim, o que acontece se você não pagar IPTU, a gente vai colocar aqui no card. Esse vídeo deu pano pra manga, tá? Rendeu bastante comentário. E separei aqui duas dúvidas de forma muito resumida para abordar um pouco aqui com vocês, que eu acredito que seja uma coisa interessante de se abordar, porque muitas pessoas devem ter, né, essa dúvida aqui. Vamos lá, essas dúvidas. A primeira dúvida foi do Marcelo Rezende, a gente vai colocar aqui na tela. Ele colocou lá, parabéns pelo vídeo. Tem alguns imóveis, entre eles um apartamento de moradia popular que ficou com a minha ex-mulher. Para minha surpresa, ontem recebi uma carta informando que estou devendo 4 anos de IPTU, que meu nome vai para a dívida ativa. Minha dúvida, esse imóvel pode ir para leilão ou eles podem pegar outro imóvel que tem, que estão todos quitados? Obrigado. Bom, Marcelo e outras pessoas que estejam passando por essa situação também. Inicialmente, quando você tem uma execução fiscal em seu nome, porque assim, o município ele inscreve o contribuinte devedor, sujeito passivo do tributo, na dívida ativa, né? Depois dessa inscrição na dívida ativa, gera uma CDA, a certidão de dívida ativa, que é um título. E aí, a partir dali, o município, que é o sujeito ativo dessa relação tributária, ele pode executar essa dívida, que aí começa o que nós chamamos de execução fiscal. Vocês já devem ter muito ouvido falar sobre execução fiscal. A execução fiscal é um processo judicial. E primeiro ela precisa passar por todo o trâmite até chegar lá na penhora do bem. E isso leva tempo. Vocês sabem que os processos na justiça não são tão rápidos assim, né? Na maioria das vezes. E aí ele quer saber se esse imóvel pode ir para leilão ou se podem pegar um outro imóvel. Então, Marcelo, primeiramente, como eu acabei de falar, vai acontecer um processo de execução fiscal. Então, primeiro você é citado, depois você vai precisar apresentar uma defesa, você vai analisar aquela certidão de dívida ativa. Se você não concordar com a dívida, você procure um advogado de sua confiança para ele fazer uma análise precisa de qual seria a melhor estratégia de defesa, porque existem dois tipos de defesa dentro dos processos de execução fiscal: os embargos da execução fiscal e a exceção de pré-executividade. Sendo que a exceção de pré-executividade é uma defesa que você faz ali dentro mesmo do processo, e os embargos da execução fiscal geram um novo processo. Esses embargos da execução fiscal você precisa garantir o juiz, então você precisa depositar ou indicar algum bem que garanta aquele valor da dívida antes de você dar entrada nesses embargos da execução fiscal, tá? Então são dois tipos de defesa aqui dentro dos processos de execução fiscal possíveis. Isso se você não concordar, porque essa certidão de dívida ativa ela precisa preencher os requisitos previstos lá no artigo 2º da Lei de Execução Fiscal, parágrafo 5º. Então isso é o seu advogado também que vai analisar. Ok? Mas se você olhar que é uma dívida que não é tão alta, é uma dívida que existe mesmo, de fato existia a necessidade de se pagar aquele IPTU, você se passou, ou a pessoa que ficou no imóvel não pagou, enfim, por N motivos, é mais simples você ir até a prefeitura, fazer até um parcelamento, entendeu? Às vezes as prefeituras elas fazem programas de pagamento de IPTU mutirão com desconto, então às vezes vale muito mais a pena do que você fazer toda essa questão de defesa, mas aí vai depender muito do seu caso, tá? Sobre a sua dúvida de se o imóvel pode ser leiloado ou outro imóvel, pode sim. Se você se mantiver inerte, não se defender, não pagar, esse processo vai correr lá, e aí depois o juiz vai mandar penhorar seus bens, e pode ser penhorado até conta bancária, tá? Que você seja titular, dinheiro em conta bancária, você pode sofrer uma penhora ali. Então, fique atento, tá? Se existe uma execução fiscal contra você, faça esse procedimento, veja o valor, veja a possibilidade de pagar ou de parcelar a dívida, ou procure um advogado e busque fazer a sua defesa. A segunda dúvida é da Fabiola. Ela disse que saiu da casa, o ex ficou na casa e ele não paga IPTU. E que estão como proprietários, porém ela está como a proprietária principal e o processo já está correndo. E aí ela quer saber se isso pode prejudicar ela de fato, ou se só seria a perda da casa. É o que eu acabei de falar. Fabiola, se você se mantiver inerte, ainda no seu caso aqui, que já existe uma execução fiscal em curso, se você ficar inerte e não se movimentar para buscar pagar, parcelar, apresentar defesa,
você pode sofrer penhora, tá? Inclusive de contas bancárias, desde que você seja titular do bem. Aqui no caso, se vocês dois são titulares, então os dois estão lá como sujeitos passivos da execução fiscal. De qualquer sorte, você pode sim ser prejudicada, inclusive com penhora nas suas contas bancárias. Então, corra aí para você apresentar uma defesa ou ver uma forma de pagar de forma parcelada esse imóvel, ou até mesmo tirar a sua parte, né, talvez vender para o seu ex, a sua parte desse imóvel e tirar sua titularidade também, tá? Do bem. É isso. Se vocês tiverem mais dúvidas a respeito desse tema do IPTU, coloquem aqui nos comentários desse vídeo, tá bom? E deixe o seu like e compartilhe também, porque com certeza vocês devem conhecer outras pessoas que passem por essa situação ou que queiram saber a respeito desse assunto, tá bom? Obrigada por assistir até aqui o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você não estiver inscrito. Até o próximo.